Por toda a sua vida, o que você esteve perseguindo? Se você é como a vasta maioria da humanidade, você tem perseguido o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento. Você correu uma maratona exaustiva, tentando agarrar essas coisas, acreditando que elas eram a própria substância da sua segurança e da sua felicidade. Você foi ensinado a acreditar que o esforço externo, a luta no mundo das sombras, era o único caminho para a realização. Você se exauriu, dia após dia, numa batalha contra o que você percebe como realidade. Mas você alguma vez parou, sem fôlego e frustrado, para se perguntar por que, quanto mais você persegue essas coisas, mais elas parecem escapar ou se revelar insatisfatórias quando finalmente alcançadas? Você já sentiu que há algo fundamentalmente errado com essa equação? Que a corrida em si é uma armadilha? Essa frustração não é um sinal de fracasso, é o primeiro sinal do seu despertar. É a sua consciência mais profunda batendo a porta, implorando para que você pare de olhar para fora. E se eu lhe dissesse que toda essa corrida é baseada em um trágico, mas profundo erro de percepção? Se eu lhe dissesse que o dinheiro que você busca, o trabalho que você almeja, os bens materiais que você cobiça, tudo o que você vê no mundo externo, não é a presa, mas apenas a sombra. Uma sombra pálida e obediente, projetada por uma fonte de luz que você foi condicionado a nunca olhar. O mundo lhe ensinou a ser um mestre em perseguir sombras, e por isso sua vida parece fugaz e insubstancial. O grande mestre místico do século XX, Neville Goddard, com sua compreensão profunda da verdadeira mecânica da realidade, não nos ensinou uma técnica para perseguir a sombra mais rapidamente. Ele não nos deu mais uma estratégia para lutar no mundo dos efeitos. Ele nos entregou a chave da própria sala de projeção. Ele nos ensinou de forma inequívoca como controlar o corpo que projeta essa sombra. Este ensinamento, esta revelação, é talvez a chave mais libertadora de todas, e é o segredo que partilhamos hoje. Neville afirmava, com a autoridade de quem testou e provou, que as circunstâncias da nossa vida são puramente secundárias. Elas são apenas efeitos, jamais causas. O dinheiro em sua conta bancária, ou a ausência dele, não é uma causa, é um efeito. Seu estado de saúde não é uma causa, é um efeito. Seus relacionamentos não são causas, são efeitos. E tentar mudar os efeitos manipulando outros efeitos é a definição da fadiga infinita. É tentar varrer a escuridão para fora de um quarto, em vez de simplesmente acender a luz. O universo inteiro opera por leis imutáveis, e a maior delas é a lei da consciência. O que você vê no seu mundo é apenas a sua própria consciência objetivada. O mundo é um espelho tridimensional magnífico e perfeitamente fiel, refletindo de volta para você, em detalhes vívidos, quem você é em consciência. Ele não reflete o que você quer, ele reflete o que você é. A sua frequência vibracional dominante, o seu estado habitual do eu sou, é a única realidade que pode se manifestar. Imagine-se diante de um espelho. Você não gosta da expressão triste ou ansiosa em seu rosto refletido. O que você faz? Você tentaria, por acaso, alcançar o espelho e forçar os lábios do reflexo a sorrir? Você tentaria polir o espelho na esperança de que a imagem mudasse? Seria um ato de insanidade. Você sabe, instintivamente, que para o reflexo mudar, você deve mudar primeiro. Você deve sorrir e o reflexo, instantânea e obedientemente, sorrirá de volta. No entanto, é exatamente isso que fazemos todos os dias em nossas vidas. Lutamos com nosso reflexo financeiro, tentando forçá-lo a mudar. Nós brigamos com a falta de dinheiro,
O reflexo, ficamos ansiosos com as contas. O reflexo, trabalhamos até a exaustão para consertar a imagem no espelho. E o espelho, sendo um servo perfeito, apenas reflete nossa luta, nossa ansiedade e nossa exaustão de volta para nós, provando que estávamos certos em nos preocupar. Estamos presos no ciclo hipnótico dos sentidos. Para usar outra metáfora poderosa de Neville, pense em um projetor de cinema. Sua imaginação humana, sua consciência, é o rolo de filme dentro do projetor. O mundo externo, com todas suas circunstâncias, pessoas e eventos, é a tela. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo até a tela, tentando desesperadamente ridicularizar as imagens projetadas. Elas lutam contra as sombras, tentam apagar o vilão ou pintar mais dinheiro na cena. Elas não entendem, como Neville ensinou, que o único trabalho real e necessário é feito na sala de projeção da própria mente. Seu trabalho não é na tela, é no filme. Você deve mudar o rolo de filme, o seu estado de consciência, a sua assunção interna do eu sou. Quando você muda o filme, a tela deve mudar. Não é uma possibilidade, é uma lei. O mundo não tem escolha a não ser se conformar ao seu novo estado interno. O dinheiro, portanto, é apenas um reflexo, é uma sombra. E entenda isto profundamente. A sombra não tem vontade própria. Ela não pode decidir ser longa ou curta, escura ou clara. A sombra obedece passiva e perfeitamente à forma do corpo que a projeta e à direção da luz. Esse corpo é você. Mais precisamente, é o seu estado de consciência, o seu eu sou habitual. A luz é a sua atenção, a sua consciência focada. Você é a substância, o dinheiro é a sombra. Onde você tem colocado sua fé? O erro fundamental que todos nós cometemos, o sono profundo da humanidade, é dar nossa atenção e nossa fé à sombra. Acordamos pela manhã e olhamos nosso extrato bancário, a sombra, e então permitimos que essa sombra dite nosso estado de espírito, nossos pensamentos e nossas emoções pelo resto do dia. Nós olhamos para a sombra da escassez e sentimos medo. Ao sentir medo, nós alimentamos a causa do medo, e assim garantimos que a sombra da escassez se projete novamente amanhã. Estamos permitindo que o efeito recrie a si mesmo, de novo e de novo, em um ciclo hipnótico e interminável. Estamos deixando o reflexo no espelho nos comandar. Estamos curvando nossa divindade perante a sombra. Esta é a hipnose dos sentidos, a tirania dos fatos. Neville nos chama para quebrar essa hipnose. Ele nos chama para reivindicar nosso direito de primogenitura, que é o poder de ser a causa e não a vítima perpétua dos efeitos. A técnica de Neville para controlar a causa consiste em um ato de coragem espiritual quase sobre-humana, parar de olhar para a sombra. É o ato de retirar sua atenção do mundo dos fatos e das provas externas, especialmente quando elas contradizem a realidade que você deseja manifestar. É um jejum mental deliberado do mundo de César, do mundo dos efeitos. É desviar o olhar do reflexo assustador e fixá-lo em sua própria imaginação divina. Isso não significa negar a realidade ou ser irresponsável. Isso é um equívoco comum dos iniciantes. Significa entender onde reside o verdadeiro poder. Significa que, em vez de passar horas se preocupando com sua conta bancária, a sombra, você deve passar esse tempo cultivando, no teatro sagrado da sua imaginação, o estado de consciência que naturalmente projetaria a sombra da abundância. Você deve se tornar, interiormente, a pessoa que já possui a riqueza que procura. Esta é a grande divisão entre os dois caminhos da existência.
De um lado está a esmagadora maioria da humanidade, vivendo de fora para dentro, como escravos das sombras que eles mesmos projetam. Eles reagem ao mundo. A frequência vibracional deles é determinada pelas notícias, pela economia, pelas opiniões alheias. Do outro lado estão os místicos, os criadores conscientes. Eles vivem de dentro para fora. Eles estabelecem sua sintonia interna primeiro. Esses criadores conscientes sabem que se eles cuidarem da causa, seu estado interior de eu sou, os efeitos, as sombras do mundo, cuidarão de si mesmos, automática e inevitavelmente. O místico não manipula o mundo externo. Ele se reajusta internamente e o mundo externo se reajusta para espelhar sua nova vibração. O dinheiro não é atraído, ele é expressado de dentro para fora. Para tornar este conceito cristalino, deixe-me apresentar-lhe Ricardo. Ricardo era um analista financeiro, um homem de números, dados e fatos. Sua vida inteira era dedicada à observação e manipulação das sombras. Ele verificava o mercado de ações a cada 5 minutos. Tinha planilhas para cada despesa mínima. Lia cada notícia econômica com fervor religioso. Ele era um mestre em analisar o reflexo no espelho. No entanto, apesar de sua obsessão em controlar os efeitos, sua vida financeira era um desastre caótico. Ricardo era o epítome do homem que vive na sombra, escravizado por ela. Cada decisão que tomava era baseada em dados externos, em projeções, em fatos objetivos. Mas, interiormente, seu estado de consciência era um nó de pura ansiedade. Sua vibração era o medo. Ele vivia no medo constante de um colapso do mercado, de um investimento errado, de uma crise inesperada. Sua identidade interna, seu eu sou, era eu sou preocupado, eu sou estressado, eu sou inseguro. Consequentemente, as sombras que ele projetava eram caóticas. Ganhos suados desapareciam com perdas repentinas e inexplicáveis, e o estresse constante se manifestava em sua saúde. Seu controle maníaco sobre os efeitos não lhe dava nenhum poder real. O monólogo interior de Ricardo era um fluxo constante de "e se? E se o mercado quebrar? E se essa ação perder valor? E se eu não conseguir cobrir as despesas?" Cada pensamento era um prego, fixando sua consciência no estado de insegurança. Ele era um arquiteto meticuloso, mas estava construindo a catedral de sua própria ansiedade. E o mundo externo, como um servo obediente, continuamente lhe fornecia as provas de que sua construção era sólida. Seus medos se materializavam com uma precisão assustadora. Quando ele encontrou pela primeira vez os ensinamentos de Neville Goddard, sua reação inicial foi de desprezo intelectual. A ideia de ignorar os dados, os fatos e focar-se em um sentimento parecia-lhe o auge da irracionalidade. Era o exato oposto de tudo em que ele acreditava. No entanto, uma parte dele estava desesperadamente fascinada, pois ele reconhecia em sua honestidade brutal a absoluta inutilidade de todos os seus esforços. Ele reconhecia que, apesar de todo o seu conhecimento, sentia-se impotente. Foi essa honestidade que o levou a tentar o experimento. Ele decidiu fazer um teste por 1 semana. Impôs a si mesmo uma regra de ferro. Ele verificaria o mercado, a sombra, apenas 1 vez por dia, pela manhã. Pelo resto do tempo, cada vez que sentisse o impulso compulsivo de olhar os gráficos, cada vez que a ansiedade chamasse seu nome, ele pararia. Ele fecharia os olhos por 1 minuto e se mergulharia deliberadamente no sentimento de ser já um investidor de incrível sucesso, calmo, intuitivo e seguro.
Ele não focou em números. Ele focou em um estado, uma profunda e serena segurança interior. Os primeiros dias foram um inferno. Sua mente, viciada nas sombras, viciada em reagir ao externo, gritava em protesto. Era uma verdadeira crise de abstinência do mundo dos efeitos. Ele sentia a necessidade física de verificar os dados, de reagir, de fazer algo sobre a sombra. Mas ele persistiu. Cada vez que a ansiedade montava, ele parava e retornava à sua cena imaginal, ao seu sentimento de paz e sucesso. Ele estava, deliberadamente, retirando sua atenção do efeito para focalizá-la inteiramente na causa. Ele estava morrendo a velha consciência de ansiedade e alimentando a nova consciência de segurança. Ele estava mudando a sua vibração, a sua sintonia interna, a força. Então, no quarto dia, algo extraordinário aconteceu. Durante sua prática, o sentimento não foi mais forçado. Ele não estava mais fingindo. Pela primeira vez, ele sentiu uma onda genuína e profunda de paz tomar conta dele. Ele sentiu, em cada célula do seu ser, a realidade do seu sucesso. E naquele estado de calma e certeza, naquele Sabbath mental, ele teve uma intuição súbita, clara como cristal, sobre um pequeno investimento que todos os outros analistas davam como falido. Não havia lógica externa, não havia dados que sustentassem essa ideia. Era uma pura sensação, uma certeza que brotava de dentro. Era a sua consciência superior, agora acessível, falando com ele. Impulsionado por essa nova fé, ele agiu com base nessa intuição. Ele realizou uma ação no mundo de César, mas essa ação não nasceu da reação ansiosa aos fatos. Ela nasceu da sua nova assunção interna. Foi uma ação que ia contra todas as suas regras antigas. E nos dias seguintes, enquanto o resto do mercado vacilava, aquele pequeno investimento começou a crescer e crescer de forma exponencial. Ele observou atônito a sombra se reconfigurando diante de seus olhos. Não foi um golpe de sorte. Foi a consequência direta e inevitável de sua mudança de consciência. Ao permanecer no estado de calma e sucesso, ele se tornou receptivo a uma inteligência superior, a um fluxo de informações que era completamente inacessível do seu antigo e barulhento estado de ansiedade. Ele não estava mais sintonizado na frequência do medo, ele estava sintonizado na frequência da abundância e agora podia ouvir a música que ela tocava. Ricardo entendeu então a verdadeira lição de Neville. Ele não havia manipulado o mercado. Ele havia mudado a si mesmo e, ao fazer isso, começou a perceber uma versão diferente do mundo. As oportunidades que antes eram invisíveis para ele, agora eram evidentes. Ele não estava mais perseguindo as sombras. Ele estava projetando uma sombra diferente, uma sombra de sucesso e intuição, porque o seu corpo interior, sua consciência, havia mudado. Sua estratégia de vida inteira se transformou. Ele parou de ser um reator e tornou-se um criador. Passava menos tempo analisando os dados externos e mais tempo cultivando seu estado interno de certeza. E quanto mais o fazia, mais suas decisões se tornavam precisas, quase proféticas. Ele não aprendeu uma nova técnica financeira. Ele aprendeu a única técnica que importa: a gestão da causa, a alquimia da consciência. Depois de estabilizar seu novo estado de ser, Ricardo descobriu outro conceito-chave de Neville: o sábado. Este não é um dia da semana, mas um estado de consciência. Uma vez que o ato imaginal é concluído e o sentimento da realidade do desejo foi alcançado, você entra em um estado de repouso mental, de quieta confiança. Você não continua a cavar a semente para ver se ela está crescendo.
Você sabe que ela foi plantada no solo fértil da consciência e confia que a lei fará o seu curso. Essa calma confiança, esse sábade, era o oposto exato de sua antiga ansiedade frenética e tornou-se seu novo estado habitual. Ele aprendeu a viver a partir do fim e não em direção ao fim. Ele parou de tentar fazer acontecer e simplesmente permitiu que acontecesse, mantendo-se fiel à sua assunção interna. A sua vibração mudou da necessidade para a gratidão, e o universo, que é apenas o espelho da sua vibração, não teve escolha a não refletir essa nova sintonia. Esta é a técnica, o grande segredo que Neville Goddard nos legou. É um convite para cessar a corrida louca e exaustiva atrás das sombras. É um chamado para retornar ao lar, ao centro do nosso próprio ser, onde reside o único poder verdadeiro que existe, sua própria maravilhosa imaginação humana, que é Deus em ação. Você não é um mendigo pedindo coisas ao universo. Você é o próprio universo em operação, decidindo qual aspecto de si mesmo expressar. Pense agora. Quantas horas do seu dia você passa se preocupando, analisando, reagindo às sombras da sua vida? A conta bancária, as opiniões dos outros, as notícias do mundo, as circunstâncias passadas. Cada minuto gasto dando poder à sombra, acreditando que ela é a causa, é um minuto em que você abdica do seu trono de Criador. Você está entregando seu cetro divino ao seu próprio reflexo. A verdadeira disciplina espiritual não é rezar por horas ou realizar rituais complexos. A verdadeira disciplina é a capacidade de retirar sua atenção do mundo dos efeitos quando ele contradiz o seu desejo e trazê-la firmemente de volta à causa, ao seu ato imaginal, até que esse novo sentimento se torne seu estado de ânimo dominante, sua morada habitual. É um trabalho interno de vigilância e fidelidade à sua visão. É um trabalho interno de vigilância e fidelidade. Então, qual é o primeiro passo prático para você hoje? É um ato simples, mas que exige uma disciplina mental rigorosa. Na próxima vez que você sentir aquela familiar pontada de ansiedade olhando para sua conta ou lendo uma notícia negativa, reconheça-a pelo que ela é, sua reação hipnótica a uma sombra. É o velho homem, o velho estado de consciência reagindo por hábito. Naquele instante, você tem uma escolha. Você pode continuar a dar poder à sombra, reagindo com medo ou raiva, e assim reforçá-la, alimentá-la com sua energia criativa, garantindo que ela cresça. Ou você pode parar, respirar fundo e declarar com autoridade interna: isto é apenas o efeito, isto é passado, eu agora retorno à causa. E então você vai para dentro. Você fecha os olhos do mundo e abre os olhos da imaginação. A verdadeira riqueza não é ter R$1 bilhão no banco. A verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade é saber, sem sombra de dúvida, que você é a fonte da qual todos os bilhões fluem. É a libertação absoluta da tirania das circunstâncias. Quando você alcança esse estado de consciência, o dinheiro se torna uma consequência natural, um servo obediente, e não mais um mestre caprichoso. Você para de buscar segurança nas sombras e a encontra na única substância real que existe, sua própria consciência, seu eu sou. Você entende que a segurança não é algo que você obtém do mundo, é algo que você é internamente. Você é a fonte e a substância de toda a realidade. Você é o poder operante. A técnica de Neville para controlar a causa, portanto, resume-se a 3 fases. Primeiro, reconhecer a sombra.
Torne-se consciente de quando você está reagindo a uma circunstância externa, a um fato. Segundo, retirar a atenção. Recuse-se deliberadamente a alimentar essa sombra com sua energia emocional, com sua crença. Terceiro, investir a atenção. Mova sua consciência inteiramente para a cena imaginal e para o sentimento do seu desejo já realizado, permanecendo lá até que pareça real e natural. E enquanto esta verdade profunda se acomoda em sua mente, se você sente que esta mensagem está falando a parte mais sábia da sua alma, então faça um gesto para honrá-la. Clique em curtir neste vídeo não como uma métrica de vaidade, mas como uma afirmação do seu novo poder. E inscreva-se em O Sentimento é o Segredo não apenas para receber outros vídeos, mas como um pacto com você mesmo. Um pacto para parar de ser escravo das sombras e começar a viver como um mestre da causa que você foi destinado a ser. Este princípio universal não se aplica apenas ao dinheiro. Ele se aplica a cada aspecto da sua existência. Você não tem muitos problemas. Você tem apenas um problema: seu estado de consciência habitual, que está sendo projetado em muitas telas diferentes. Seus relacionamentos, sua saúde e suas finanças são apenas reflexos diferentes do mesmo filme interno. Se a sua sombra é a doença, a causa é a sua assunção de saúde perfeita. Pare de lutar contra os sintomas, as sombras. Pare de dar sua atenção e fé a eles. Em vez disso, retire-se para dentro e demore no sentimento de já ser saudável e vibrante. Sinta a gratidão pelo seu corpo forte e perfeito, agora, antes que o espelho tenha tempo de refleti-lo. Se a sua sombra é a solidão, a causa é a sua assunção de ser amado, desejado e completo. Não saia desesperadamente à procura de um parceiro, perseguindo a sombra. Isso apenas reflete carência. Em vez disso, cultive o sentimento interior de plenitude e de amor que, por lei, deve ressoar e atrair para a sua vida uma alma que vibre na mesma sintonia. Não existem causas externas para nenhuma condição da sua vida. O poder e a responsabilidade são e sempre foram inteiramente seus. Você é o projetor. Você é a consciência imaginando a totalidade do seu espetáculo de vida. Você não é uma vítima do mundo. O mundo é uma testemunha da sua imaginação. Aceite esta responsabilidade, pois nela reside sua liberdade absoluta. Vamos fazer um exercício juntos, agora mesmo. Pense em uma sombra em sua vida que lhe causa estresse. Pode ser pequena. Agora, feche os olhos, se puder. Por 30 segundos, ignore essa sombra. Recuse-se a acreditar nela. E pergunte-se: como eu me sentiria neste preciso instante, se a causa dessa sombra já estivesse transformada no seu oposto glorioso? Não pense em como isso aconteceria. Apenas sinta a resposta. Você sente o alívio? A paz? A alegria silenciosa? Esse sentimento, isso é real. Isso é a substância. Isso é a causa. Você acabou de tocar na única realidade criadora. Mantenha esse sentimento. Para tornar esse sentimento ainda mais vívido, Neville nos ensina a usar todos os nossos sentidos imaginais. Não se limite a ver o sucesso. Sinta a textura do documento que você assina. Ouça as palavras de congratulações. Sinta o cheiro do escritório novo. Saboreie o brinde da celebração. Você deve tornar o mundo interior tão sensorialmente rico que o mundo externo, em comparação, pareça a sombra pálida que ele realmente é. O seu único trabalho, de agora em diante, é tornar esse sentimento a sua morada habitual.
Voltar a ele dia após dia, até que pareça mais natural viver nesse estado do que no seu antigo estado de ansiedade. Quanto mais você viver na causa, menos poder as sombras terão. Elas começarão a se dissolver, a desaparecer, porque o corpo que as projetava mudou. Você não está lutando contra a escuridão. Você está simplesmente acendendo a luz. Para tornar esta decisão irreversível, eu o convido a usar a seção de comentários para fazer uma declaração que selará este novo pacto com sua alma. Escreva esta frase, não com sua mente lógica, mas com seu ser profundo. Eu sou a causa, não o efeito. Cada vez que você ler esta declaração deixada por outros nesta comunidade, ela reforçará a sua. Estamos criando um campo de consciência coletivo baseado nesta verdade libertadora. Lembre-se, o grande dom de Neville Goddard não foi uma fórmula mágica para obter coisas. Foi um mapa para encontrar o caminho de volta para casa, para o poder criativo que reside no centro do nosso ser. Pare de perseguir as sombras do dinheiro, da aprovação ou da segurança. Torne-se interiormente a causa de todas essas coisas, e você as verá aparecer em sua vida como um reflexo inevitável e natural daquilo que você se tornou. Não olhe mais para fora em busca de mudanças. Torne-se a mudança na causa, e as sombras dançarão de acordo com a sua nova música. Você já tem todo o poder de que precisa. Agora, vá e use-o.